Olá, tudo bem? Deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho com vocês, que eu tenho pensado bastante nisso. A gente tem visto nos últimos tempos, né, muito asceticismo, né, tem muita incredulidade das pessoas em relação à veracidade da Bíblia, à autenticidade da Bíblia, né? Hoje a gente tem muitos argumentos que têm sido contrário a essa autenticidade da Bíblia, né? Esquecendo que a Bíblia ela é um livro que ela tem um cunho histórico muito valioso, né? Ela é datada de muitos anos atrás, ela é um livro milenar que perpassou durante gerações e gerações até chegar a nós. Tem algumas situações na Bíblia que ela me chama a atenção, que ela consegue se manter fiel a essa questão da sua autenticidade por alguns aspectos de crivos que cientificamente pode-se fazer. Por exemplo, a Bíblia ela é um livro histórico. Por ser um livro histórico, ela é um livro que ela é composta de documentos, né? Então, escritos ali. É evidente que a gente não tem mais os originais, a gente tem as cópias, né? Não tem mais os autógrafos. A gente tem os pseudografos. E aí, algumas situações é o seguinte: uma delas que me chama muita atenção é o que a gente poderia chamar de da quantidade de cópias, né, que ela contém em relação a qualquer outro tipo de escrito, né, na face da Terra. E a questão é de quanto mais cópias se tem, e um outro fator é que quanto mais perto do fato ocorrido for testemunhado esse escrito, mais força, né, de testemunho lhe dá. E consta-se que a Bíblia tem as suas cópias, mais de 5.000 cópias espalhadas, né? Então, e é mista que isso possa acontecer, essa quantidade de cópias, visto a quantidade de tempo, né? E a necessidade de estar se fazendo ali as cópias, os copistas, durante tempos, para que se mantesse ali até determinado período a preservação daquele documento, a sua cópia. Então, consta-se com o número de 5.000 documentos. O segundo maior escrito, maior registro, tendo como dado, são as Elidas de Homero, né? Então, constando com o número de 500 cópias. Então, veja aqui que disparidade absurda essa quantidade de cópias da Bíblia para a segunda maior em número de cópias, que é os Contos de Homero. Então, e um detalhe é que para que se contesta muito, né, a questão da manipulação humana, né, em relação à Bíblia, à história da Bíblia, a gente pode dizer que é muito difícil, né, algo ser manipulado assim tão fácil, porque se forem tentar manipular uma dessas cópias, ele terá que manipular todas as 5.000 espalhadas na face da Terra, e a gente acha que isso é uma situação quase que impossível de acontecer. Então, se ele for mexer em uma, ele vai ter que mexer em todas. Então, outra coisa que a gente atenta bastante para atestar a veracidade da Bíblia é o que a gente chama dentro do crivo científico de princípio do embaraço. O que é o princípio do embaraço? O princípio do embaraço é você se expor a sua imagem contando desvantagens de você próprio. Então, a Bíblia, ela pode, se a Bíblia não fosse verdadeira nesse sentido, ela poderia muito bem, né, sendo escrita por homens assim, que assim foi, eles poderiam manipular a história, eles poderiam, a Bíblia poderia, por exemplo, narrar um Davi sem que adulterasse, sem que fosse adúltero, sem que fosse, né, um assassino. A gente poderia falar de um Salomão apenas sábio e que não fosse promíscuo, que não fosse, né, em um certo período da sua história, idólatra. A gente poderia falar de um Pedro que é o ícone, né, o apóstolo ali, o ícone, né, que Jesus o coloca ali como a partir dali que edificaria a sua igreja, ele como um líder.
eles poderiam colocar um Pedro que não negou, né? Que não negou o seu mestre, porém Pedro ele negou da mesma maneira que Judas o traiu, né? Pedro o traiu, ou seja, Pedro, a coluna da igreja, é um traidor. Então, o princípio do embaraço é isso, ela ter a coragem de expor a sua própria imagem, contando as suas debilidades, as suas fragilidades. Então, isso para mim é o que é o mais interessante na Bíblia e que autentifica e dá a veracidade das Escrituras, por ser um documento histórico, para passar em vários crivos científicos, para testar sua veracidade, sua historicidade, e essas questões do número de cópias e uma delas também será o princípio do embaraço, que era uma coisa muito contundente, né, para a história da Bíblia. Então, aqui eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, mas aqui é uma questão muito importante que a gente tem que conversar nesses dias e dizer que você que deposita sua fé na Bíblia, que deposita sua fé na história bíblica, continue a depositar. Você vai ouvir, né, muitas coisas, você vai ouvir alguém tentando fazer a Bíblia se contradizer, mas ela nos contradiz porque ela é a própria verdade. E então que você possa estar abençoando a sua vida nesse vídeo e você permaneça firme na sua fé e naquilo que o Senhor te chamou, que você partiu de conhecê-lo a princípio primeiro das Escrituras. Essa foi a maneira que Deus escolheu para se revelar, além, a própria Bíblia vai dizer, além das coisas criadas, a sua revelação especial nas Escrituras. Um grande abraço, Francisco Caregé, e até mais.